foi isso. Chorei, chorei, chorei. No outro dia eu acordei e pensei, eu vou cursar uma faculdade. Pra mim, sabe, tinha virado questão de honra. Na minha família, nenhum dos meus irmãos tem faculdade. Dos familiares próximos também que eu conheço, minhas primas e tal, elas também estão fazendo faculdade já agora também. Eu tô no 8º período, eu não lembro os períodos delas, mas enfim. Em teoria eu fui a primeira. Então, isso aí tinha virado uma questão de honra pra mim. Eu tinha que passar em uma faculdade, eu tinha que cursar uma faculdade, porque eu queria sair da média. Se a média da minha família era só ter pelo menos ensino médio, eu queria sair dessa média pra poder conseguir tentar fazer a diferença. Não a diferença de, tipo, me destacar, mas a diferença de poder ajudar, tá entendendo? Enfim, coloquei na minha cabeça que eu iria fazer uma faculdade. Então, na minha cidade, ela tem 2 faculdades. Essa, que não aceitava na época nada do Enem, e tem outra que aceita ProUni, aceita FIES e tudo mais. Aí vocês perguntam, Ana, por que você não foi pra essa outra primeiro? Porque na época eu não queria cursar direito. E eu achava que eu tinha uma chance de cursar farmácia, entenderam? Eu era adolescente, eu não pensava exatamente. Eu achava que ia dar certo. Então é por isso que eu não fui pra direito. Mas eu acho que eu ainda coloquei a minha nota. Só que não dava pra eu passar primeiro. Talvez se eu ficasse tentando, tipo, até pegar a vaga remanescente, talvez eu tivesse entrado. Eu acho que tinha entrado porque uma pessoa que tava com uma nota um pouquinho menor que a minha tinha entrado. Mas enfim, não deu, né? Não tem como ficar, deveria. Já aconteceu. E aí, enfim, tem essa faculdade, né? Que na época ela só tinha direito e psicologia. E aí eu pensei, eu vou fazer o Enem. Eu vou estudar pro Enem em casa. Eu vou fazer a prova. Eu vou conseguir a bolsa. Não importa se é pra direito, não importa se é pra psicologia. No que eu passar, eu vou me dedicar ao máximo. Eu vou ser melhor naquilo que eu vou fazer. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça. Eu vou ser a melhor naquilo que eu me colocar pra fazer. Mas aí, né, pra uma pessoa que passou o ensino médio todinho na faculdade, passou o ensino médio na faculdade, nossa, que é isso? Pra uma pessoa que saiu do ensino médio e foi direto pra uma faculdade, de repente começar a ter que estudar sozinha pra o Enem, sem saber de nada, sem nunca ter feito nenhum cursinho, sem ter tido uma boa educação, porque sinceramente a escola que eu fiz, ensino fundamental e tudo mais, não era muito boa. O ensino médio, a escola que eu tava, ela era melhor, mas como eu já não tinha uma base muito boa, enfim, vocês estão entendendo, né? Mas eu disse, não importa, eu vou aprender matemática do zero, mas eu vou fazer faculdade. Ok, eu não tinha computador, não tinha mais computador nessa época. E aí, o meu noivo, que na época era meu namorado, ele me emprestou aqueles notebookzinhos do governo. Não sei se vocês já viram, mas houve uma época em que o governo ele distribuía esses computadorzinhos, esses notebookzinhos, para o pessoal do ensino médio. Só que eu não ganhei, porque quando chegou a minha vez, eles pararam de dar. Meu namorado conseguiu, na época, né, que era meu noivo, conseguiu porque ele tinha feito intercâmbio, e o pessoal que tinha feito intercâmbio tinha ganhado para poder viajar com ele. E quando chegou a vez de todo mundo ganhar, eu não ganhei. Mas enfim, ele me emprestou esse notebook dele pra eu conseguir estudar. E aí, começamos a saga de estudar. Vou tentar colocar aqui algumas fotos, porque eu tenho lá no meu antigo estudo de Gran algumas fotos tentando estudar em casa. E aí, eu não conseguia acordar cedo pra estudar. Eu não conseguia manter uma rotina pra estudar sozinha em casa. Eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que estudar. Eu sabia de redação, mas de resto eu não sabia de nada, de absolutamente nada. Nada. E aí eu lembro que eu entrei em um grupo, que era o pessoal estudando pro Enem, e aí o pessoal tinha gente que fazia cursinho online, tinha gente que fazia cursinho presencial, mas eu não podia fazer, porque primeiro na minha cidade não tinha nenhum cursinho, e segundo que, se não me engano, até tinha um cursinho que era alguma coisa do governo que eles faziam, mas era final de semana. E como eu já tinha saído do ensino médio, parece que eu não podia fazer. Eu não me lembro. Não sei se já tinha começado. Enfim, uma bagaceira. E aí eu lembro que eu fiquei tentando arrumar fórmulas, arrumar jeito de estudar.
fazia cronograma, ele tentava pegar cronograma feito de alguém, mas não conseguia, não tava dando certo. E aí, em maio, mais ou menos, a minha irmã, ela tava grávida da terceira filha dela, né, do terceiro filho, porque ela tem um menino, uma menininha, e tava grávida de outra menina. E aí, a menina dela, a do meio, ela tinha, acho que ia fazer 1 ano e pouquinho, acho que ia fazer 1 ano na época. E aí, ela tava esperando outra bebê, enfim. E aí, acho que tem um vídeo aqui no canal que aparece elas duas. Enfim, e aí, ela já tinha uma pessoa cuidando dessa menina, da bebezinha, né? E ela ia ter a outra bebezinha e precisava de alguém pra ajudar a cuidar dela, pra ajudar ela com a bebê mais nova. E aí minha mãe, ela ligou pra minha mãe pedindo pra que eu fosse pra lá pra ajudar ela. E aí minha mãe disse, e eu pensei, eu não vou. Eu nem sei se ela vai estar vendo esse vídeo, mas a primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou. Porque eu já não tô conseguindo estudar em casa. Como é que eu vou estudar com 2 crianças, uma recém-nascida chorando, a outra correndo, engatinhando? Não lembro o que era ela fazendo na época, mas não vou conseguir. Enfim, relutei, mas era minha irmã. Ela já fez muita coisa por mim, faz até hoje, e eu não podia dizer que não ia. Então eu pensei, eu vou. Mas eu não sei o que como que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer dar certo. Eu vou ajudar ela e vou estudar. Eu não tenho pressa. Se ligue. Eu nunca pensei em vou desistir. A única coisa que eu pensava era, eu tenho que arrumar um jeito de fazer dar certo. Não tinha a opção de desistir. Eu tinha que fazer dar certo. E aí eu era uma pessoa mais indisciplinada que eu conhecia. Até hoje eu sou um pouco. Mas naquela época, na minha cabeça, eu tinha que fazer dar certo. Então eu arrumei minhas coisas. Eu não sabia quanto tempo ia passar lá, mas eu arrumei minhas coisas. Separei o que eu tinha de material. Na época era muito pouco, eu não tinha quase nada de material, mas... Tanto que meu noivo, na época meu namorado, foi e me deu várias canetas que ele tinha. Que ele sempre foi uma pessoa que gostava mais de computador e tudo mais, então ele não fazia resumo mais, manuscrito e tudo mais, então ele me deu as canetas que ele tinha, boa parte, me deu alguns post-its, e enfim, fiquei super feliz. E aí eu tive que ir, né, e aí no caso, eu já tava morando aqui na minha cidade, né, eu esqueci de dizer esse detalhe pra vocês, quando eu fui fazer o terceiro período de farmácia, eu já tinha voltado pra minha cidade, e aí quando eu descobri que em maio, então, final de 2017, eu voltei a morar na minha cidade. Aí, em maio de 2018, eu fui ajudar ela. E eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia fazer dar certo. E aí eu cheguei lá, e ela me falou, ó, não dá pra lhe ajudar muito, mas você me ajuda com elas, e aí eu lhe pago por semana, lhe dou alguma coisa por semana pra lhe ajudar também. E aí eu pensei, perfeito. E aí, quando se passaram alguns dias, eu vi que o Descomplica e o Me Salva, eles estavam na promoção. Promoção de meio de ano, acho que já estava em junho ali mais ou menos. Estavam em promoção de meio de ano. Eu não sei se até hoje eles colocam, mas enfim. E aí eu peguei um dos pacotes do Me Salva, um dos pacotes do Descomplica, chamei minha irmã e falei, olha, tem esses cursos aqui, esses cursinhos que são para preparatório para Enem. Eu queria muito fazer, só que o dinheiro que eu tenho não dá, mas eu quero muito fazer, porque eu acho que assim vai dar certo, e tudo mais. Ela foi e disse, não, veja qual que você quer e eu complemento o valor pra você e você faz. E aí eu lembro que acho que tava de R$ 117 o do Me Salva. Mas eu fui pesquisar e tudo mais, eu vi que o Me Salva era o melhor que ia ser pra mim, tanto em questão do valor, quanto as aulas eu tinha achado bem didáticas e tudo mais, enfim. Comprei esse cursinho. E eu pensei, agora vai dar certo, agora vai dar certo. E aí, de primeiro foi horrível pra montar tudo, assim, montar cronograma não, porque quando você faz esse cursinho online, eles montam um cronograma pra você. Você fala quantos dias na semana que você quer estudar, quantas horas, tudo mais, quais matérias você tem dificuldade, quais você tem menos. E eles montam um cronograma pra você. E aí, eu comecei a tentar montar uma rotina pra mim. Então, eu ajudava minha irmã com as meninas, no começo, né? Eu ajudava minha irmã com as meninas. E aí, quando era à noite, era a hora que eu tinha pra descansar e pra estudar. E aí, eu lembro que nessa época, foi a época que começou as aventuras de Poliana. E aí, eu pensei, vou cuidar das meninas o dia todo. À noite é a hora que minha irmã chega, vou dar uma ajudinha ali com elas.
A gente vai assistir eu vou assistir essa novela porque vai ser o meu cano de escape pra eu me distrair. E depois que terminar a novela, eu vou estudar até a hora que der. No outro dia eu não tinha exatamente uma hora, eu não tinha que acordar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Eu acordava mais ou menos umas 9, 9h30 da manhã. Então, não precisava acordar super cedo, então eu podia estudar até de madrugada. Daí comecei a montar essa rotina, né? Passava o dia com as meninas, à noite ajudava ela ali, fazia a janta e tudo mais, a cuidar das meninas. A gente assistia a novela juntas. Assim que terminava a novela, eu organizava um cantinho que eu tinha feito lá. Inclusive, vou colocar aqui o cantinho que eu tinha improvisado lá pra vocês. Vou colocar também o primeiro cantinho que eu tinha feito aqui na minha casa, quando eu descobri que tinha que estudar pro Enem. Então, eu vou colocar aqui também o cantinho, meu primeiro cantinho de estudos pra vocês. Então, esse daqui é o primeiro cantinho de estudos que eu tive. E esse daqui é o cantinho de estudos que eu improvisei na casa da minha irmã. Então, enfim, montei essa rotina, né? Consegui montar essa rotina. Então, a novela terminava umas 9 e pouca da noite. Então, eu ficava de 9 horas da noite, 9h30, não lembro exatamente. Não sei se era 8, não sei se era 9, mas eu não vou dizer uma hora exata pra vocês de quando eu começava a estudar, porque eu não me lembro. E aí, eu estudava até meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã. Tinha época que eu terminava de estudar, era 3 horas da manhã. Vou ver se eu consigo algumas fotos dessa época pra vocês. Eu acho que eu consigo, porque ainda tenho algumas no meu estudo grande antigo. Enfim, eu fazia o que eu podia. Daí, quando era tarde, como as meninas eram pequenininhas, elas dormiam, porque meninos, quando é pequenininho, eles dormem muito. Então, à tarde, elas dormiam, às vezes, umas 2 horas por dia, elas dormiam. E aí, eu pensava, ou eu vou estudar, ou eu vou descansar pra quando for à noite eu conseguir dormir. Pra quando for à noite eu conseguir dormir melhor. Mas a maioria das vezes eu tentava estudar primeiro. Então eu dava uma estudadinha ali, nem que fosse um negocinho super rápido, dava uma estudada e depois tentava cochilar ali uns 20 minutinhos, 10 minutinhos até elas acordarem. Ou fazia o contrário. Tinha dia também que eu não dormia e só estudava enquanto elas dormiam. E da mesma forma que tinha dia que eu tava muito cansada e acabava dormindo junto com elas. Enfim. Mas eu tinha que fazer dar certo. Quando eu pensava em descansar, eu pensava, não, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir fazer. E aí eu ia lá e fazia. Dia de domingo, que era pra eu descansar, né, que a minha irmã não trabalhava nem nada do tipo, que ficava em casa com as meninas, eu não pegava domingo pra descansar, eu pegava domingo pra estudar muito, então eu estudava muito, eu fazia muito, eu fiz várias fichas, passava limpo as coisas que eu tenho pra passar limpo. Enfim, eu sei que eu dei o meu melhor naquela época. Eu comecei a fazer o cursinho, acho que era junho, julho mais ou menos, não me lembro. E eu sei que dessa data até o Enem eram 4 meses. E acho que o Enem foi em novembro, não me lembro. Sei que eram 4 meses, então eu dei o meu máximo. Então o tempo que eu realmente estudei foram nesses 4 meses. Porque nas outras eu ficava pingando, sabe? Hoje dava 3 dias, depois não, porque eu ficava tão ansiosa a ponto de não saber como me organizar. Nem nada do tipo, que não dava certo. Enfim, mas com rotina mesmo, estudando, eu passei 4 meses. E aí, entra a parte da fisioterapia. Contei tudo aqui pra vocês, acho que esse vídeo já deve ter 1 hora, não sei. Não sei se também se eu vou dividir ele ou se vai ficar completo. Eu lembro que, na época, essa faculdade, essa outra faculdade que eu tô, né, ela só tinha 2 cursos, Direito e Psicologia. E aí eu tava tipo, tanto faz, vou fazer qualquer um dos dois, vou fazer dar certo e vai dar certo. Só que eu descobri que tava pra abrir alguns cursos na área da saúde, que era fisioterapia, enfermagem e biomedicina. E aí eu fiquei, caramba, eu vou fazer um desses. Não importa se eu vou fazer fisioterapia, biomedicina, enfermagem, direito, não importa. Eu vou fazer um desses e eu vou fazer dar certo. E aí eu lembro que na época, antes de estudar ou depois de estudar, quando eu tinha um tempinho a mais, eu começava a ver os vídeos de Ana Paula Edi, que ela fazia fisioterapia na época, né? Hoje em dia ela já foi formada. E aí eu lembro que eu ficava vendo os vídeos dela, e eu ficava me imaginando na faculdade, fazendo aquelas mesmas coisas que ela tava fazendo. Eu ficava me imaginando no meu primeiro dia de aula. Eu acho que até um pouco dessa lei da atração
me ajudou nisso, porque eu ficava me imaginando fazendo exatamente o que ela estava fazendo, exatamente nas aulas em que ela estava. Eu ficava imaginando tudo e sentindo aquela vibração e orava, enfim. E aquilo me incentivava mais pra estudar, porque não adianta você só ficar na lei da atração, só no pedindo a Deus e tudo mais, pra dar certo se você não fazer nada, né? Então, aquilo de imaginar, de querer, me fazia correr atrás, me fazia ter a ação de correr atrás. E aí eu lembro que eu ficava olhando e nananã. Enfim, aí descobri que ia mesmo abrir os cursos, só que não ia abrir biomedicina, ia abrir fisioterapia e enfermagem. E aí eu pensei, vou colocar primeiro pra fisioterapia e em segundo pra direito. Direito, né? Dinheiro. E aí coloquei. Calma. E aí, enfim, estudei, fiz o Enem. E nisso eu ficava vindo, alguns finais de semana de lá dessa cidade pra cá, pra poder ver meu namorado, pra poder ver minha mãe e tudo mais. Enfim, chegou a época de fazer o Enem, vim pra minha casa, fiquei revisando aqui algumas coisas, fui fazer o Enem. Fiz o Enem e tudo mais. Quando foi já era final de ano, né? Quando foi em fevereiro, eu acho que é em fevereiro que abre as inscrições do ProUni, né? Aí tinha realmente aberto os cursos, como eu já falei pra vocês. E aí eu pensei, vou colocar pra fisioterapia, pra direito. E aí minha nota foi 603. Eu lembro que quando eu vi a nota, primeiro eu fiquei feliz, porque eram 603 pontos pra quem tinha estudado sozinha, pra quem tinha tido uma base péssima, pra quem só tinha estudado de verdade 4 meses. Aqueles 603 ali pra mim estavam ok. Aí eu pensei, não importa, se não for nesse ano, eu volto pra casa da minha irmã, continuo com a mesma rotina, porque eu sei que tava dando certo. E uma hora eu vou fazer dar certo. Mas agradeci a Deus pela nota, fiquei contente pela nota, mas coloquei na minha cabeça, se não der certo esse ano, eu estudo esse ano e tento novamente. Não importava o resultado, não importava quando eu iria fazer fisioterapia, não importava. Eu ia fazer um curso superior. E se eu tivesse sorte, iria ser fisioterapia, que era um curso que eu queria, né? Que, como vocês sabem, lá no comecinho, eu realmente queria fisioterapia. Enfim, como eu queria fisioterapia, ter descoberto que iria abrir fisioterapia me deu um gás a mais, eu pensei, agora vai. E aí, abriram as inscrições, fui lá, coloquei primeiro fisioterapia, primeira opção fisioterapia, segunda opção direito. E aí eu pensei, vai dar certo, tem que dar certo, uma hora vai dar certo. Aí a primeira chamada, não passei, mas eu pensei, sobraram algumas bolsas. Uma dessas bolsas vai ser minha, eu só preciso de uma bolsa. O restante que se resolva, mas eu só preciso de uma bolsa e eu quero essa bolsa vai ser minha. Daí passaram alguns dias, não lembro se foram semanas, mas não lembro se a gente tinha que colocar alguma coisa lá pra poder participar da segunda chamada, não me lembro. Sei que fiquei aguardando a segunda chamada. E aí, dito e feito, passei na segunda chamada. E eu fiquei muito feliz. Eu pensei, meu Deus, eu vou fazer uma faculdade. Que é fruto dos meus esforços. Não que a outra não tenha sido, mas eu vou fazer 5 anos de faculdade e ele vai ser pago com o fruto dos meus esforços. Então eu tava extremamente feliz, eu não cabia dentro de mim. E aí eu lembro que eu descobri, né? E eu tinha que imprimir logo tudo rápido pra poder levar pra faculdade. Então eu imprimi tudo rápido e tudo mais. Os documentos e tudo, o que era pra assinar. Fui atrás de comprovante de residência, achei que não ia dar certo. Comprovante de residência não, comprovante de renda, porque eu achei que não ia dar certo. Daí, meu namorado não podia ir comigo na época fazer a matrícula, eu chamei uma amiga minha e ela foi comigo. Até então, eu ainda tava com o coração na mão, porque eu não sabia se meus documentos iam ser aprovados, eu não sabia como ia funcionar. Eu tava com muito medo, muito medo. E aí, quando a gente tava lá fazendo a matrícula, o cara foi e falou, o responsável pelo FIES e ProUni na minha faculdade falou, olha, Bolsa Família, ele não é renda, não é tido como renda. Não me lembro. E aí eu lembro que meu chão caiu, eu fiquei,
como que eu vou comprovar alguma coisa se não tem como comprovar? Aliás, que não tinha o que pra... Sabe, não tinha o que colocar, porque não tinha como, não tinha. Minha mãe tem uma vendinha, né, que é um mercadinho pequenininho, só que não tinha como comprovar nada, porque a gente nem mal tira a renda dele, enfim, não tinha como. E eu pensei, eu olhei pra ele e falei, então como é que procede agora? E aí não tinha exatamente o que eu fazer, acho que ele quem tinha lá que resolver alguma coisa, declarar alguma coisa lá, enfim, no negócio lá. E aí ele fez tudo certinho lá e ele falou, bem-vinda, parabéns, e hoje à noite você já pode vir pra aula. Tipo, eu tinha acabado de fazer a matrícula e eu já teria que ir à noite pra faculdade. Eram, acho que 3 e pouca da tarde e eu tinha poucas horas pra me ajeitar e voltar lá de novo pra poder assistir a aula. Não sabia como que ia ser, não tinha nenhum material novamente, mas eu lembro que eu fui agradecer a ele, muito obrigada, perguntei se estava tudo certo. Ele disse que estava basicamente tudo certo, só tinha que esperar a comprovação dos documentos serem feitas. A comprovação não, a aprovação dos documentos serem feitas e que eu tinha que levar lá depois uma foto 3x4. E aí eu pensei, tá, muito obrigada, eu vou vir sim. E aí eu saí de lá desnorteada, e aí eu lembro que eu tava com 25 reais no bolso, um milagre. Eu tenho algum dinheiro no bolso, enfim. Mas eu lembro que eu tava com 25 reais no bolso. E aí, voltando pra casa, passa por uma papelaria. Eu pensei, vou lá, vou comprar um caderno e vou comprar o resto de caneta, de corretivo, essas coisas. Comprei o caderno, comprei as canetas e tudo mais. Voltei pra casa correndo pra me ajeitar, pra voltar pra faculdade e ter a minha primeira aula. E basicamente foi essa a minha história, a minha trajetória até chegar na fisioterapia. E aqui estou eu, indo pro 8º período, né? Que estamos de férias agora, mas está indo eu agora pro 8º período. E é essa a minha história com a fisioterapia por enquanto. E eu espero que muitas outras vitórias possam vir. E é isso, eu espero que você tenha conseguido assistir até o final, que eu não tenha enrolado muito pra falar e que você tenha entendido um pouco da minha história. Se ficou alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. E é isso. Quem ainda não me segue lá no Estudigram, que chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, me siga lá no Estudigram. Se inscreva aqui no canal, se você também veio lá do Estudigram. E se não veio também, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com os amigos. Beijos.